Canal Três Tons de RH. Feliz 2021. É tão legal estar aqui. Eu estou muito feliz e principalmente que eu estou com meus dois grandes amigos, Sérgio Nogueira, Roberto de Freitas. Feliz 2021. Gente, a gente vai continuar falando sobre temas relacionados a recursos humanos e gestão. Então eu quero convidar vocês, se é um tema que vocês gostam, que vocês têm interesse, já aproveita agora e se inscreve no canal, tá bom? Para você não perder nada do que a gente vai falar, nem neste, nem nos próximos. Gente, hoje a gente pensou, como é começo de ano, trazer um tema que provavelmente é de interesse de todos. Fala, Serginho, qual que é o tema que a gente vai falar hoje? Atenção, senhoras e senhores, preparem, rufem os tambores, atenção, se preparem. Vamos falar de RH no ano 2021. O que vai acontecer? Liguem suas bolas de cristal, borra de café, búzios, e vamos aí discutir o que vai acontecer nesse 2021. Espera aí que eu vou pegar a minha bola de cristal. Vamos, vai lá, Valéria. Ciganas, bruxas, por favor, bruxos. Essa é a pergunta de vários milhões, né, de dólares. Isso, na minha visão, é um ano 2021. Quando é que termina 2020? Essa eu acho que começa por aí, né? Quando termina 2020? Teve 2020? Foi difícil 2020. Bem difícil, ainda bem que passou. Não passou, eu acho que não terminou ainda não, viu, Roberto? Vamos começar... enquanto eu acho que não tiver vacina, acho que 2020 não termina. Claro que tem os processos formais, claro, né? Tudo acontece, mas não sei. Vamos começar a discutir, vamos ver o que Vamos falar do O que você acha, Rô? O que você acha é o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer? Então, vamos falar um pouco do novo normal, né? Do anormal momento. Eu já ouvi isso já muitas vezes. Anormal momento de gestão, anormal momento de ambiente de negócios. Então, acho que tem muita implicação, né? Para quem é gestor, tem muita implicação para as pessoas, para os funcionários. Então tem muito tema, alguns que já estão meio batidos, mas eu acho que tem que cair a ficha, né? Eu acho que de tanto ouvir as pessoas até esquecem o que tem que fazer, porque se repete muito, mas realmente as coisas estão mudando, estão mudando, uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de trabalhar. Então é o que há muito tempo se falava, o futuro do trabalho, né? Eu acho que muita coisa foi antecipada até por conta dessa pandemia, né? Como operar de uma maneira diferente. O que você acha, Sérgio? Com certeza, né? Claro que quando a gente fala aqui, a gente está falando para pessoas de diferentes segmentos de indústrias ao redor do Brasil, né? Em diferentes momentos, indústrias que se destacaram, né? Estão se destacando, né? Estão conseguindo resultados positivos dentro dessa nova organização, nesse caos, né? Esse mundo incerto, volátil. Então, e ao mesmo tempo, acho que a gente estava discutindo isso em algum momento, que antes de a gente começar a fazer essa gravação, que tem um mundo real, ou seja, tá todo mundo fechando o botequim. Como é que foi o resultado? Como é que a gente vai apurar? Como é que a gente vai fechar? Bom, como é que a gente agora vai pagar, né? Vai pagar, não vai? Minha indústria reduziu, meu segmento foi bem, meu segmento foi mal, então por isso que eu estou falando também que 2020 não termina, acho que tão cedo também por essas questões aí, que são decisões estratégicas fundamentais, né? E ao mesmo tempo, muita gente já fez seu planejamento lá em agosto, julho, setembro. Imagina fazer o planejamento do ano seguinte, nesse período com tantas incertezas e tanta volatilidade, né? No Brasil, na economia, em política, o mundo, doença. Então, assim, um ano realmente um momento extremamente desafiador, acho que para todos no nosso caso aqui, estamos falando mais dos profissionais de recursos humanos, mas como a Valéria falou, de gestão. Gestão também. O que você fala para mim, vem assim uma palavra, né?
Eu não acho que algum ano nós tenhamos tido certeza total, né? Eu acho que certeza total tem que realmente ser um adivinho. Mas eu acho que 2021 ainda será um ano onde a incerteza será mais marcante. A gente está falando que é um ano de incertezas, né? E um ano de incertezas, ainda assim, você tem que ter um planejamento. Só que me passa que, embora haja o planejamento, claro que tem que ser previsto qual é a estrutura, o que a gente precisa trazer de resultados, quais são as premissas de orçamento, qual será o orçamento. Só que me bate assim a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, da criatividade necessária, né, aos negócios, né? Então, as formas, né, o Roberto estava há pouco falando sobre isso antes da gente começar, da necessidade dos negócios se reinventarem muito mais rapidamente. Então, você planeja começar com uma estratégia e, muito provavelmente, ao longo do ano, será necessário rever essa estratégia. Então, aquilo que você está pensando fazer agora, começo do ano, você vai rever em março, vai rever depois em junho, e essa é a nova dinâmica. E quando você traz isso para recursos humanos têm que estar nessa batida, ele tem que acompanhar isso, revendo também o seu posicionamento, o seu planejamento, quais são as ferramentas de gestão necessárias nessa mudança, né, nessas alterações que vão acontecer, como é que ele consegue fazer com que a empresa continue sendo atrativa em relação a trazer mais profissionais que estejam em sintonia, né, que tenham um propósito convergente, como é que ele mantém esses profissionais engajados, como é que ele ajuda essas lideranças de negócios, né, o tempo inteiro a preparar profissionais e a trazer resultados ao longo do caminho, e que seja uma jornada de aprendizado, né? Eu acho assim que, por mais difícil que 2020 tenha sido, ele trouxe uma quantidade de novos aprendizados, talvez que em muitos anos nós não conseguimos ter. Então, talvez o ano de 20, ele valeu nesse ponto de aprender coisas novas, de conhecer coisas novas, como se fossem 2 ou 3 anos. Muito embora pareça que ele nem existiu. Uhum. O que você acha, Rô? Quando a gente fala de resultados de negócio, como é que você vê isso e o impacto em RH? Eu acho que o ponto importante que você falou, né, de planejar, né, planejamento, como é que você projeta o futuro, né? Eu acho que a tendência, aliás, já era uma tendência, eu acho que ficou muito mais forte, né? A tendência é você fazer isso em ciclos menores, né? Você estudar como é que está o contexto externo e interno e qual a implicação para a empresa, para a liderança e para as pessoas da empresa, né? Em ciclos menores, né? Você, claro, não pode perder o longo prazo, né? Porque não dá para perder longo prazo, né? Porque a empresa ela tem a sua missão, sua visão, né? Seu propósito de ser. Mas a forma de atuar, aquela coisa de eu vou planejar em belo época metade do ano eu faço uma correção de rota. Não, se você fizer isso na metade do ano, você já perdeu dinheiro, já perdeu funcionários e provavelmente você pode ter perdido seu emprego, né? Então, essas coisas do planejamento, né, realmente elas têm uma implicação forte. E um ponto que eu acho que, quando você me pergunta, uma das implicações, são várias, né? Mas uma das implicações é que agora existe uma distância maior entre as pessoas. É engraçado porque, ao mesmo tempo, existe essa distância, e essa distância ela foi reduzida, né, com o advento da conference, né? O advento A distância não é, né? Porque você está a online o tempo distância não inteiro.
Mas, assim, é mais próximo, né, um intervalo das reuniões, mas existe uma distância e fica aquela angústia, né, dos líderes em que será que foi bem entendido? Será que ele está fazendo exatamente o que eu quero? Eu tenho que fazer o micromanagement? Não tenho que fazer micromanagement? Como é que eu faço o processo de acompanhamento e gestão? Eu acho que esse é um dos pontos, né, no anormal ambiente de negócios de 2021 e diante. Né? Como é que você faz a gestão disso? Como é que você mede a performance? Como é que você engaja a pessoa? Né? Você acabou de falar, né? Como é que você, até você identifica essa pessoa é uma pessoa certa para operar nesse desenho novo. Roberto, só para acrescentar um pouco aí nos teus pontos, aí concordo totalmente, mas eu trabalhei numa empresa de commodities, né, que tinha um viés de commodities e tinha alguns exercícios muito interessantes que eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, uma recomendação, que são a questão de traçar determinados cenários. Claro que você não vai fazer 20 cenários, mas eu recomendaria fortemente que você tivesse pelo menos 2 ou 3 cenários que te ajudassem a calibrar. Como você falou, eu concordo totalmente, os ciclos são menores, e eu acho que para a gente de recursos humanos é um ciclo menor de negócio, não esqueça que tem que ser um ciclo menor de feedback, um ciclo menor de... Quer dizer, a comunicação, tudo você vai ver que está reduzindo. Para esse novo Então, foco, né? eu vi um CEO assim, internacional falando que ele também gostava de fazer gestão nos cenários. Então, acho que ficaria uma dica. E claro, Sérgio, não tem 3 orçamentos. Claro, é óbvio. Mas você tem que ter aquele orçamento que provavelmente foi conservador. Eu duvido que alguém tenha feito as despesas de pessoal, os investimentos em tecnologia, em RH, em desenvolvimento muito diferente de 2020. Eu não sei se... Acho difícil alguém ter conseguido alavancar muito, a não ser em segmentos que realmente foram vencedores, estão sendo vencedores, mas a questão dos cenários acho que são bem, bem importantes. Sem dúvida. E para mim, assim, isso que vocês estão falando vem muito em reforço de algo que já começou, que é a importância da análise de informações, né? Que as áreas de negócios, em geral, sempre tiveram, ou uma função, uma área, ou esta forma, né, de gerenciar dados e se reposicionar. No RH, então, faz cada vez mais sentido ele trabalhar com as informações, ele conseguir analisar dados históricos e cruzar com o planejamento ou com novas ações que sejam necessárias. Isso sempre muito junto, muito alinhado, né, com o que está acontecendo no negócio. Então, se tem uma função que eu vejo, né, que se fortalece, ou um conhecimento que se fortalece dentro de recursos humanos, é a área que nós conhecemos hoje, né, comumente como analytics, né, ou análise e cruzamento de dados históricos, né? Você consegue, por exemplo, cruzar dados de performance individual com o crescimento geral da organização, historicamente. Dá para você cruzar dados sobre tamanho de equipe, sobre possibilidade de realizar receita, realizar resultados individualmente em grupo, enfim, uma infinidade de possibilidades de análise de informações que, se você trabalhar junto com a área de negócios, você vai estar agregando valor o tempo inteiro. É uma mentalidade um pouco diferente. Então, é uma mentalidade que se antecipa à necessidade, porque consegue avaliar informações passadas, mas já projetando a necessidade futura. Exatamente. Faz sentido? Faz sentido, Valéria. Eu acho que é importante fazer esse monitoramento, né, da performance do negócio, né? Eu acho que também é importante fazer esse monitoramento do pulso da equipe, né? De como é que está evoluindo, né? Como é que os trabalhos estão andando, como é que está a dinâmica de gestão, a interação entre as pessoas, né? Que, de certa forma, estão mais distantes, né? Então, assim, essa demanda por informação, né? E aplicar a gestão em cima dessa informação é uma coisa que tem que existir
um esforço grande, né, da organização para ter isso na mão muito mais agora, né, muito mais urgente até, né, por conta essa nova Essa forma de trabalhar. incerteza, né? Acho que a incerteza traz a urgência de você analisar informações, né? Exato. Eu só sei que duas coisas assim, os profissionais de RH têm que tomar essa frente de protagonismo, né? Como a Valéria falou, o Roberto está falando de resultados da organização, o HR Analytics, tem que estar à frente, né? É muito dinâmico, como a gente está conversando em ciclos menores, trabalhando de cenários, quer dizer, exige podemos falar aqui das competências, que é necessário, mas eu acho que principalmente é de postura, de posicionamento, de linha de frente. Eu acho que 2020 foi, assim, em muitos casos emocionantes, como o RH tomou frente, organizou, colocou as pessoas em casa, reorganizou o trabalho, liderou comunicação, deu uma ajeitada nos líderes para poder permear a comunicação, aquela questão de distância que o Roberto estava mencionando, mas não pode perder a pegada da liderança, da frente. E uma coisa que eu quero ouvir vocês dois, assim, é uma tentação de fazer 10 mil coisas, gente, ao mesmo tempo. Não, sem dúvida. Se a gente fazer uma lista aqui, é o tal do Customer Experience, que está todo mundo falando lá fora, o que é isso? Sim, Talvez a gente... Experience, né? Customer, quer dizer, a experiência do funcionário, a experiência do cliente. São experiências, né? O trabalho do futuro. Da experiência. O trabalho, como é que é o trabalho do futuro? Claro que a gente já está precisando de funções que a gente não tinha antes na nossa organização, já está acontecendo. Estão acontecendo uma revolução no campo, a tecnologia está entrando em vários segmentos, então tem que lidar com tudo isso, tem que preparar os diretores. Eu sei que tem empresas lançando novas ferramentas de comunicação para poder tentar fugir do maldito WhatsApp, que isso se transforma no inferno na vida das empresas. Então, eu acho que tem que ter cuidado. Eu queria ouvir vocês, assim, tem muita coisa, tem muito modismo, assim, desculpa, mas é a minha opinião. Acho que tem muita coisa que já sempre existiu, aí estão dando uma roupagem nova e a gente não pode aceitar com uma pressão de ter que entregar, entendeu? Então, estão dizendo que os business partners vão morrer, vão acabar. Olha, no meio disso tudo, ainda tem essa agora. Eu li um artigo disso, depois a gente pode discutir. Eu acho. Então, eu acho estrutura ágil e já transformation. Eu acho que talvez o perfil mude. Eu acho que o perfil mude. O perfil deve mudar, na verdade, desculpa, do business partner. Aliás, como mudará, muito provavelmente, o perfil de toda a área de recursos humanos, né? Então, nesse sentido, se pensar que o business partner deixa de existir no modelão que a gente conhecia, né? Mas se você for pensar no momento, né, o Roberto falou no novo normal, ou nesse momento de transição, de mudança que a gente está vivendo, nós somos metralhados por tendências e possibilidades e novos jargões e novas coisas possíveis, né, o tempo inteiro. E eu acho que provavelmente teremos que ter e de equilibrar, é uma figura antiga, mas eu não me vem na cabeça outra coisa, vários pratinhos mesmo, né, ao mesmo tempo. Mas eu acho que ainda assim que sejam muitas coisas juntas ou muitos pratos juntos, tem que escolher quais são esses pratos. E essa escolha, eu acho que é a grande estratégia de RH. Escolher os pratos que você vai equilibrar significa pensar no hoje, que é o curto prazo, mas naquele amanhã, que hoje as empresas que são as de tecnologia, as exponenciais, elas focam no ano seguinte, quer dizer, então o planejamento ele vai no máximo, né, de um ano e meio, 2 anos só. Então, se o RH consegue enxergar aquilo que vai impactar para o negócio, para o mercado que ele atua, e equilibrar quais são essas prioridades, ele vai ter muito sucesso. Mas eu queria agregar uma coisa naquilo que do que você falou, e eu quero ouvir o Roberto. Eu quero complicar a vida dele, não quero deixar fácil. A gente joga as bombas pro Roberto, a gente levanta e joga a bola para ele. Porque ele é o cara, né? Então, eu quero complicar, né? Eu quero trazer outras coisas, né?
Eu tenho visto ao longo do tempo, claro que não é uma. Quando eu falo isso, parece que eu estou generalizando, mas talvez seja uma quantidade significativa, né, de áreas de recursos humanos que acabam focando, pela própria demanda das organizações, muito para dentro, né, dentro da sua realidade, da área de RH e da realidade da organização. Eu acho que esse novo normal, né, esse novo momento, ele traz a necessidade de olhar as múltiplas relações que uma organização possui. E o exemplo foi na quarentena. Aquelas organizações que se posicionaram no mercado, olhando todos os stakeholders, saíram desse período com uma imagem alavancada, ainda que tivessem, antes desse período, uma imagem assim nem tão incrível, né? Nem tão projetada no mercado, mas que foram rápidas e muitas vezes capitaneadas pelo RH, que olhou o interesse do funcionário, olhou o interesse do fornecedor, olhou o interesse da sociedade aí, via comunidade, né? E reposicionou a imagem da organização. Então, para mim, o RH ele precisa gerir, né? Olhar na sua estratégia, quando se pensa em gente, não só a gente interno, mas ele tem que olhar toda a gente. O que você acha, Rô? Faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que quando a gente olha a atuação dos profissionais, ela tem que ultrapassar até o espectro do trabalho dele, né? Assim, o RH ele tem que conseguir estimular as pessoas para atuar em várias dimensões, porque hoje o funcionário ele representa a alma da empresa, né? Então, se as pessoas não percebem, né, no profissional, né, no colaborador, uma compatibilidade, né, com os valores da empresa, né, provavelmente essa empresa não vai ter sucesso, né? Então, como é que você tem que fazer? Você tem que transpirar isso, né? Transpirar para fora, né? Você tem que ter. E o RH, eu acho que é possível, existe condição hoje, capacidade hoje do RH trabalhar várias ações, né, que envolvam a cadeia, né? Então, por exemplo, você tem várias empresas trabalhando na questão digital, né? Então, tenta aumentar ao máximo a experiência do cliente. Como é que o profissional, o colaborador, né, ele tem que entender, ele tem que fazer parte, né, se sentir como cliente, estruturar suas ações e conseguir transmitir isso e ajudar a área de negócios, a área de produtos, a área de digital, né, vamos falar, a gente está falando especificamente de digital, a ter as suas iniciativas nessa linha, né? Então, se tiver que fazer, sei lá, um hackathon, né, RH pode conduzir, né, a construção de um hackathon. Hackathon é uma ação que se faz para você resolver, solucionar determinados problemas que a empresa pode ter. Então, por que a RH não pode conduzir isso? Você tem que trabalhar questões de alinhamento entre o mercado e a empresa, palestras ou ações que estimulem isso, a RH pode conduzir, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa que a gente estava falando em relação ao perfil do profissional. Se ele não tiver isso como já na sua essência, ele vai ficar ele vai caducar, na verdade ele vai caducar, porque ele vai pensar sempre no seu espaço, né, no seu pequeno espectro de atuação, né, e vai perder aí a vez. Ele pode fazer essas coisas juntando pessoas de fora da organização, né? Ele pode incluir fornecedor, ele pode incluir parceiros de desenvolvimento, parceiros de negócio. Não precisa ficar limitado só àquele grupo interno, né, Rô? É isso que você está falando. Exatamente. Fala, Serginho. Na verdade, usando uma expressão, você deixa de fazer aquele do shareholder para fazer stakeholder, né? Então, deixar de o que é o acionista, o que é a liderança, mas realmente ampliar suas discussões. E, de novo, né, muitas empresas e muitos segmentos têm uma cadeia longuíssima, então tem cadeia de fornecedores bem extensa. Então, se não fizer isso, mas, de novo, tem que escolher, eu estou chamando de batalha, não estou chamando de pratinhos não, viu, Valéria? Porque tem que escolher as batalhas, porque, de novo,
muita coisa na sua cabeça, muita coisa. Você tem que traçar uma linha. Por isso que eu acho que você está certo, Roberto. Uma forma melhor de traçar isso é ouvir todo esse ecossistema, tudo que te cerca, toda essa cadeia, para você estabelecer aquelas 2, 3 prioridades. Porque senão... E uma coisa, larga de fazer o que não está agregando. Larga de babar de gestor, entendeu? Não dá. Porque assim, não dá para fazer tudo. Os times de RH são muito pequenos, estão muito reduzidos, né? Muitas vezes você não tem um budget para contar com terceiros, com, sei lá, com uma ajuda de fora. Então, a única forma que você tem é dar vontade. Outro dia eu estava imaginando, né? Reunir todo o meu time de RH e falar assim, gente, peraí, vamos dar uma reorganizada. Vamos largar todo mundo por 1 minuto, esquecer todo mundo que está fazendo e vamos atribuir novos papéis e responsabilidades dentro desse novo cenário. Porque não dá. Pô, isso é uma dica muito legal, né? Cara, como é que a gente quer gerenciar o novo, mas de um jeitão que atendia uma outra realidade, um outro momento, né? Tem que rever, inclusive, isso. Tem que rever. E o meu principal ponto, assim, na minha experiência, que eu já vi, é babar de gestor. Que minha vida, meu dia, o azar. Não dá. É bacana. Tem gente que chama isso de desenvolvimento, né? Por isso que essa questão também do business partner entra também, né? Como a gente falou, a gente está falando de dinâmica, está falando de projeto, está falando do mundo caótico, está falando de batalha. Mimimi? É isso que você está falando, é sair do mimimi? Tem uns que chamam de mimimi, né? Cara, se a gente for puxar a história do Roberto disso daí, gente, a gente vai ficar aqui horas e horas citando. Você quer dizer que o cara é mimimi, não? Não, é que ele conhece muito, já sabe lidar com isso, entendeu? Grande Roberto e tal. Não, você só trabalhou com gente que tem esse perfil mimimi. A gente tinha um termo que usava, fazer divã, né? Vamos fazer divã. O RH, muitas vezes. Eu já ouvi. Deixa eu contar. Uma vez eu ouvi de um gestor que o RH, na verdade, eu ouvi sério, não era brincadeira, não foi provocação, não foi nada. E foi um gestor sênior, né, que chegou e falou, olha, eu vejo a função do RH, não faz muito tempo isso não, tá? Como um assistente social. Ai, dói até meu... Eu já ouvi, deixa eu contar uma também, eu já ouvi um diretor falar para mim, o RH é como se fosse um síndico, ele tem que manter tudo em ordem. Né? Um padre, eu já ouvi eu também tenho uma, o tal o da coxia, lá no teatro, só fica atrás, puxa a corda, não sei o que, quem aparece são os outros. Esse negócio aí não me cai bem, não. Mas é isso. E aí, infelizmente, e provavelmente quem está nos vendo nesse momento, agora se identificou, né? Se você se identificou, a gente já passou por isso, muitas vezes, porque vem a demanda assim. Então, você tem uma demanda, você precisa escutar mais as pessoas, você precisa sentar e escutar. Óbvio que a gente não está falando de escutar. Escutar é a ferramenta básica, não só do RH, de qualquer pessoa que trabalhe numa organização. Eu diria que qualquer ser humano, mas numa organização é necessário você escutar. Um gestor precisa escutar, a área de negócio precisa escutar. Mas uma coisa é você escutar, inclusive para impactar nas ações, no seu planejamento, no seu dia a dia. A outra é ter a função de só escutar. Porque você, além de escutar, precisa ter a autonomia, você precisa ter a entrega, você precisa usar essa escuta de alguma forma para agregar valor para a organização como um todo, para as suas áreas, para os seus negócios. Aí tudo bem, aí a escuta faz sentido, não é? Eu acho que realmente essa é uma função importantíssima, né, de RH, de estar com o vidro no trilho, né? E conseguir entender exatamente quais são as nuances. No trilho agora. Lembrou, né? Lembrou, né? Várias analogias. É ótima, a gente adora fazer analogia. O ouvido no trilho.
Mas o que é tudo isso que a gente está falando está vinculado com a mudança de perfil, que é uma das tendências também, né? Nesse novo momento. Né? Como é que as pessoas têm que se preparar para esse novo momento? O RH, de repente, não pode ser mais aquele que está na coxia e atua como síndico, né? E é o padre, né? Não pode. Assistente social, nada contra, até porque eu acho que é uma função nobre, importante. Não é isso, é que eu tinha duas perguntas para vocês. Mas ela é maior, né? Eu tinha duas perguntas para vocês, mas eu acho que uma vocês já responderam. Uma que eu já vi muita gente dizendo que não vai mudar nada, e saiu a vacina e tudo vai voltar ao normal. Eu acho que não. Eu, particularmente, eu acho que vão ter mudanças importantes. E a outra pergunta que eu tinha para vocês é, bom, a gente traçou esse cenário todo aí, acho que todo mundo colocou. Mas nós estamos lá na ponta. Cada um de vocês, claro, fica difícil estabelecer uma prioridade em função do segmento, né, da circunstância do negócio. Mas, Roberto e Valéria, se vocês tivessem que escolher, né, 3 prioridades. Nossa, 3? Quais seriam? 3, só 3. Porque tem mais. Olha, a gente não combina antes, viu? É tudo assim de bate-pronto, então não é fácil, não. Eu não sei se eu tenho as 3, mas eu quero começar com uma. Eu acho que investir na liderança. Eu acho que a liderança tem um papel fundamental nesse grande processo, né? Desde o processo de mudança cultural, nós estamos numa transição cultural, independente dos propósitos diferentes, né, de cada empresa, é uma mudança de forma de trabalho, de jeito de tomar decisões, de autonomia. Então, investir na formação das lideranças para este novo momento, para mim, é uma prioridade absoluta, né? O líder que hoje vai trabalhar um pouco com alguma proximidade, até porque alguns negócios será possível fazer home office, mas outros não. Mas, independentemente disso, as realidades estão mudando. Então, o líder ele tem que conseguir lidar com essas duas situações. Como é que ele engaja? Se ele não sabe o que vai acontecer, né? Se existe um momento de incerteza para ele, como é que ele traz uma visão de futuro para a equipe? E aí engajar essas pessoas nessa jornada, né? Tá aí uma palavra que a gente ouve muito, que é jornada. Novo normal, jornada. Lidar com... Tinha que ter um quadro aqui para a gente anotar todos de palavras, termos, né? Palavras que a gente ouve o tempo inteiro. E um ponto é prepará-lo para lidar com essa forma nova, que eu tenho a minha crença pessoal, né? Eu acho que nós viemos desde a Revolução Industrial, com aquela história do 9 to 5, né? Das 9 às 5, às 6 da tarde, essa jornada prevista, né? Que é o horário comercial, né? Que a gente fala. Eu acho que essa forma está com os dias contados. Então, provavelmente, a gente vai lidar com cada vez mais jornadas flexíveis, o que significa horários diferentes, da mesma equipe, as pessoas trabalhando de tarde, ou trabalhando de dia, ou trabalhando no meio, mais disponíveis do que antes, mas mais engajadas. E isso é possível. Então, você tem que preparar a liderança para esse caminho. Esse seria das 3 que você perguntou, para mim, talvez a primeirona seria essa. Pô, fala aí para eu pensar nas outras 2. Eu não sei se você tão completo, né, quanto a Valerie, mas assim, acho que a primeira coisa é trabalhar, conseguir implementar dentro das empresas uma forma de trabalho, né? Hoje utiliza-se, por exemplo, bastante a metodologia ágil, né? Eu acho que ela é muito válida, né? E eu acho que isso tem que ser expandido dentro da empresa, né? Não é só uma área de tecnologia ou digital, né? As áreas que tem que trabalhar nesse método. Eu acho que qualquer área pode trabalhar, porque a gente está olhando ciclos, a gente está olhando chama a Ana para ver jogo.
Chama a Ana! Né? Quero Me a interromperam aqui, Ana! ainda bem que ela tá Ana! vestida. Acontece, é isso aí. Beijo na Ana! Fecha a porta. Não, é bem legal, né? Exatamente o que a gente está falando. Mas assim, eu acho que implementar uma gestão, uma metodologia ágil, eu acho importante, porque a gente está falando de olhar a experiência do cliente, olhar a cadeia como um todo, fazer um processo de gestão em ciclos menores, fazer um processo de acompanhamento e estruturação das suas ações bem focada para as soluções de problema e não perder o longo prazo, entendeu? E fazer um processo de gestão no médio e no longo prazo. Eu acho que isso é um ponto que eu acho que o RH tem que estimular, conseguir fazer nas empresas. O outro ponto, eu acho que é exatamente identificar qual é o melhor, né? Identificar o pipeline de talentos que tem hoje dentro da empresa e fazer com que eles tenham essa capacidade, essa condução de levar a empresa para o futuro. Acho que não dá para perder de vista o futuro, né? Por conta desse movimento. Por quê? O que está acontecendo? As pessoas estão indo muito rápido, né? Então, a gente bobeia, a pessoa já abre uma startup. Mas por quê? É porque é vontade de sair, vontade de ver coisas novas, mas de repente dentro da empresa tem oportunidade dela crescer. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que identificar e fazer com que a pessoa se engaje, e fazer com que a pessoa tenha prazer e tenha compatibilidade com o propósito da empresa. Né? O outro ponto que eu acho... Cara, você vai falar os três? Pô, cara, falar os três? Pera, agora que eu tenho o segundo. Vai lá, então fala no segundo, enquanto eu penso no terceiro. Não, mas depois você tem que resumir, tem que contar nos dedos. 1, 2 e 3. Tem que falar. Eu só falei um, o Roberto já falou 2, e eu vou falar o meu segundo agora, né? Que eu acho que eu vou pegar uma caroninha no que o Roberto falou, mas é uma coisa que eu acredito bastante. Ele falou muito, né, de trabalhar por squads, e trazendo assim para um termo que a gente usava muitos anos atrás, são as equipes multifuncionais, né? É você trabalhar olhando um processo e não uma etapa, né, de um processo. Eu vejo isso como uma grande tendência e eu acho que o RH ele tem aí uma relevância em fazer isso. Por quê? E eu vou usar um termo que a gente usava no passado, Serginho vai te dar uma nostalgia agora. Eu acho que o RH, ele é aquele facilitador, né? Nós usávamos um termo que ele é o fluido, né? Que lubrifica, né? As relações, as relações entre as áreas, né? Enfim, é uma visão assim, bem metafórica, mas na verdade o RH, ele olha o todo. Então, ele, entendendo a estrutura como um todo, as diferenças entre as áreas, eu acho que ele pode e ele deve ajudar a cada vez mais quebrar esses limites entre as áreas. Eu vejo isso, vou falar isso várias vezes, eu vejo isso muito em revolução industrial. Cada um trabalhando no seu quadrado. E cada um trabalhando no seu quadrado é totalmente o oposto ao que o Roberto acaba de falar, né? Que é você trabalhar por squads. Porque o squad, para funcionar, ele precisa de uma nova orientação dentro da organização. Se você isola um grupo e ele trabalha dessa forma, mas o restante da organização continua na visão revolução industrial, por produto, por tema, por área de conhecimento, você às vezes inviabiliza, porque aí vem uma decisão, né, desse grupo que trabalha com uma visão mais multifuncional, só que ele tem que passar por 5, 6, 10 instâncias de aprovação, que é a representação de cada um desses que fazem parte. Alguns têm autonomia, aí pode funcionar melhor, mas outros não. Então, por que não rever a forma como as estruturas hoje são organizadas? Obviamente, com cuidado, fazendo um plano de médio e longo prazo, não precisa sair por aí mudando todas as estruturas, mas por que não começar a repensar? Esse modelo que nós tínhamos até então é o que vai nos levar para o futuro? Esse é o meu segundo ponto. Serginho, fala um pelo menos, né? Você só joga pra gente.
Não, eu concordo com vocês, assim, eu acho que não vale a pena ficar repetindo, eu acho que... Não, fala outro, né? Mas assim, eu acho que assim, dá uma olhada na cultura, dá uma olhada na cultura, porque faz um acesso na sua cultura, ela está aderente a esse novo momento, aos desafios da sua empresa, no segmento que você está. A Valéria falou de estilos de liderança, Valéria, quando você falou lá no início, falou de comando e controle, tem coisas que não cabem mais, assim, e a gente sabe que essa mudança não é fácil, não é simplesmente, olha, vamos implementar o modelo ágil, vamos implementar design thinking, blá, 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 várias metodologias que podemos aqui, e pronto. Eu já vivi isso, não funciona. Com consultoria, talvez vocês já tenham passado isso, com consultoria, até tinha um problema, tinha até um programa de mudanças interessante, mas não foi no fundo. No fundo, era muito o que a Valéria falou, cada um protegia o seu feudo, entendeu? Então, o marketing não queria, de uma certa forma, estar tão integrado a vendas e a trade, né? Isso aqui, eu vou até aqui, montar time funcional, não, eu tenho pouquíssimas pessoas. As desculpas são enormes, são imensas para você adotar um modelo desse. Então, vá a fundo na cultura. O que você quer, onde estão, quem está, quais são as barreiras, identifique, se prepare conversando, como a gente falou, com o seu ecossistema para poder trazer argumentos, né? Prepare essa liderança. Se você não teve tempo de fazer isso, talvez seja um bom momento de dar uma realinhada nisso, né? Eu escutei, viu, Valério e Roberto, algumas empresas que estão no interior do Brasil, mas esse negócio que vocês inventaram aí no Rio, São Paulo, de trabalhar de casa, isso nem chegou aqui. Esse negócio aqui é a empresa do dono. A minha resposta para essas pessoas, assim, não subestime, porque vai chegar, está chegando. A nova forma de trabalhar, não dá para você que tem um supermercado de fatura, não subestime em negócios no interior, são gigantes. Eu tenho uma rede de supermercado no interior, mas eu tenho aquele mesmo processo, como você falou, de aprovação, que o Roberto falou de liderança, vai mudar, é uma questão de tempo. Então, de novo, eu volto ao meu tema de postura e atitude. Então, olhe a sua organização, olhe cultura, olhe a sua estrutura de RH, porque se você não tiver a sua casa mais ou menos arrumada, não adianta. Você vai abrir várias frentes, você não tem estrutura. Como é que estão os temas? Como é que estão os projetos? Como é que eu vou me organizar? Você tem que tomar decisão e reorganizar. E o terceiro ponto, então, cultura, estrutura de recursos humanos, e um ponto que me preocupa muito, e no início eu achei que era modismo, tá? Eu dou a minha mão à palmatória, que é o bem-estar, o well-being, o mental health, tá crítico, a coisa tá feia. Bem lembrado. Casos de depressão, casos até de suicídio, obviamente, todo respeito às famílias, amigos que perderam pessoas, são 180 mil nesse momento. Tem muita gente num bagaço, assim, né? Tem gente que, os filhos em casa, muita gente esticou a jornada. Então, eu estou no escritório, mas meus filhos estão em casa, né? O pessoal do interior, as escolas também lá não estão funcionando. Então, eu acho que esse é um tema, assim, muito... A primeira vez que eu tive contato na empresa que eu trabalhei, no país, né, de origem, a gente foi vendo os casos, como foram as discussões, as várias formas de você tratar disso, mas essa questão da saúde mental é muito séria, é muito crítica. Olha, mesmo, perfeito, realmente. Bom, Gente, eu tô pirando aqui, cara. Eu não sei vocês, vamos falar. Assim, eu tô, cara, né, tô fazendo minha quarentena, tô cumprindo tudo. Sou privilegiado, minha casa, o local, minha família tá bem. Mas a gente tem um monte, né? Passa por momentos e tem dias bons, dias piores. Imagine, né, todo mundo que está exposto a situações muito piores, né? De muito mais pressão, questões sociais. Então... Sem dúvida. E que existe uma sensibilidade para isso, né? Sem dúvida. O meu terceiro ponto é como que a gente estimula a recompensa, né? A atuação das pessoas, né, nesse modelo novo, né? De equipes, de distância, estou falando de recompensa e remuneração. Então, os 3 pontos, só repassando, né?
Eu acho que o primeiro é a questão da forma de trabalho, né, a aplicação de métodos que sejam suficientes para fazer com que a empresa tenha uma dinâmica de entrega muito melhor do que anteriormente. Né? A outra é uma gestão efetiva e preparação das pessoas, dos talentos da empresa, a identificação do pipeline das pessoas, de talentos e a preparação deles. E a outra é como que a gente recompensa, né, e estimula, né, a partir dessa nova forma de trabalho. Né? Esses 3 pontos. Perfeito. Eu vou, então, pegar a sua carona e falar. O meu primeiro foi falar sobre a liderança, esse novo momento, falar sobre estruturas organizacionais para viabilizar este novo momento que vai trazer necessidade de adaptação, de criatividade, de inovação e cada vez mais de uma visão de processo, né, completo, que vai trazer a possibilidade de entender qual é a experiência, né, que o cliente está buscando e aí atender essa expectativa e também a experiência do funcionário. Meu terceiro ponto, eu vou dizer uma coisa, Serginho, depois que eu vi sobre o bem-estar, eu até fiquei com vontade de roubar o seu terceiro ponto, mas eu quero agregar um outro. Eu acho que o tema bem-estar ele é fundamental. Mas para trazer um outro, que eu acho que vai ser muito relevante, eu diria que é o tema da autonomia. Pode parecer um tema operacional, um tema menor, mas quando a gente trabalha sem aquela história do comando-controle, como a gente falou no início, rever como você estabelece, né, o empowerment, a autonomia, né, dos funcionários é fundamental. Então, a gente sabe que as empresas exponenciais, as empresas agora... Tem empresas que chamam Ways of Working, que é justamente isso. Como que a gente... E aí passa por governança, passa por tudo. Você tá passa por tudo. Então, é complexo, não é? É complexo, e cada vez mais, eu pergunto, que controle que hoje o gestor tem sobre o trabalho, né, de um funcionário que muitas vezes está de uma empresa que está no Brasil, mas o funcionário está trabalhando na Índia, né? Está trabalhando nos Estados Unidos ou está trabalhando em casa aqui no Brasil. Qual é a expectativa de controle? Então, assim, essa história do controle, novamente, é muito revolução industrial, né? Ela hoje, eu acho que ela cabe zero, né? Eu acho que muito mais estabelecer relações onde a comunicação traz uma transparência sobre o que é necessário para a organização, as expectativas e estratégias da organização para todos os funcionários, para que cada funcionário, dentro do seu limite de atuação, possa exercer a sua criatividade, a sua inovação e aí, com alguma autonomia, realizar o seu trabalho de uma forma diferenciada. E eu duvido, assim, eu particularmente, eu não conheço algo mais motivador do que você dizer para alguém: eu confio no seu trabalho, traz para mim o seu melhor. Eu não vou dizer o que é o melhor, você vai me dizer o que é o melhor. Eu acho que aqui você pega a pessoa, você confia em mim. O Roberto falou do engajamento. Mais, né? Que gera o engajamento. Legal. Gente, sabe o que eu estou sentindo? Assim, eu acho que essa discussão foi muito boa. Eu acho que a gente não concordou e falamos de um aspecto. Mas, assim, eu acho que a pretensão de dizer que essa nossa discussão é justamente quem está sentado lá na ponta, que está no RH, que está vendo a gente agora, está sentindo. Ou seja, existem múltiplas visões e pontos. E cada um tem que definir a sua. Não é o que eu estou falando, o que é o Roberto, são as nossas visões, as nossas experiências. E cada um dentro disso, espero que essa conversa tenha ajudado para justamente dar um norte, dar uma orientação, trazer uma reflexão, trazer um momento, né? Quem sabe por aqui, ali, ajustar. Tá. É isso mesmo. E convidar as pessoas para participarem dessa conversa, né? Quanto mais contribuições nós recebermos, mais ela vai trazer contribuições para vocês. Então, vai ser ali, né, um trabalho em conjunto. Vamos fazer um squad aqui, né? Muitas pessoas trabalhando juntas para agregar valor.
Então, eu acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, agradecer, né, a todos. E, novamente, se você gostou deste, ou se você continua tendo interesse nesse tema, nesses temas, RH ou gestão, se inscreve no canal, ativa o sininho, mas não deixa de mandar uma mensagem para a gente, uma dúvida, um comentário, uma pergunta. Nós vamos trazer aqui, nós vamos falar o seu nome, e quem sabe a gente não estabelece aí uma relação que seja boa para todo mundo, que agregue valor. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Vamos lá. Valeu, Vamos lá. 2021, vamos lá. Vamos com tudo, hein? Força. Vai ser maravilhoso. Tchau. Tchau. Valeu.